bate coração, bate e não para de bater, bate coração, porque eu preciso tanto de você. Bate coração, companheiro, ainda não é hora de parar. Sei que a estrada é muito longa, juntos temos muitas almas pra ganhar. Sei que a estrada é muito longa, juntos temos muitas almas pra ganhar. Coração amigo, você precisa se reanimar, se não chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Bate, bate, bate coração, bate e não para de bater. Bate, bate, bate coração, porque eu preciso tanto de você. Bate coração, companheiro, ainda não é hora de parar. Sei que a estrada é muito longa, juntos temos muitas almas pra ganhar. Sei que a estrada é muito longa, juntos temos muitas almas pra ganhar. Coração amigo, você precisa se reanimar, se não chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Coração amigo, você precisa se reanimar, se não chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinho nada faço sem você. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Vamos inclinar nossas cabeças e cantar Somente Crer. Introduzir o pregador nesta noite. Vamos preparar nossos corações. Já falamos com Deus, agora vamos deixar que Ele fale conosco nesta noite. Vamos captar tudo que será dito, tudo que será falado através deste microfone. Que Ele possa usar de misericórdia este microfone juntamente com o nosso pastor. Amém. Cante Somente Crer. Somente crer, somente crer, tudo é
Mateus capítulo 3. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém. Amém. Senhor Deus, Pai Celestial, nós te damos graças pelo dia que o Senhor nos deu a passar, nos guardado, nos dado a tua paz. E agora, Pai Celestial, nós temos cantado louvores, temos adorado-te com toda a nossa alma, com todo o nosso ser. E agora nós pedimos que o Senhor fale conosco, alimentando nossa alma da tua palavra. Nós queremos ser alimentados por tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Quero falar sobre a voz de Deus. Quando João Batista apareceu, pregando a aparição, a chegada do reino de Deus, a Bíblia diz, São Mateus diz que ele é aquele que está anunciado em Isaías 40, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Mas quando João Batista veio, não existia o Novo Testamento escrito, não existia Mateus, nem Lucas, nem João. A Bíblia era só até Malaquias. Então o nome de João Batista não estava na Bíblia, né? João Batista não estava, o nome dele não estava na Bíblia. A escritura que fala sobre João Batista na Bíblia é Isaías 40. Mas se você for ler lá o que diz, não diz João Batista, preparai o caminho do Senhor. Lá diz: voz do que clama no deserto, amém? Endireitai o caminho do Senhor. Também a escritura que falava, profetizar sobre João Batista, está outra que está em Malaquias 3, que diz: eis que vos envio o meu anjo diante da tua face para preparar o caminho do Senhor. Jesus disse que aquilo ali se referia a João Batista, mas lá também não fala o nome de João Batista. Amém? Amém. Agora, quando ele apareceu, ele foi chamado de João Batista. E você pode dizer: mas o nome dele está no Novo Testamento. Tá, porque escreveram depois, né? Mas quando ele veio não estava. Depois Mateus escreveu. Creio que o livro de Mateus foi escrito cerca de 40 ou 50 anos depois de João Batista já. Ele nem vivo era mais, né? Então as pessoas dizem assim: onde está o nome de William Branham na Bíblia? Não está. Não tem como estar, né? Só se escrevesse em um outro testamento agora. Porque quando João Batista veio, o nome dele também não estava. Foi preciso escrever o Novo Testamento para o nome dele aparecer. Então o nome de William Branham também não está. Só se escrever um terceiro testamento. E não pode, né? Amém. Mas as pessoas reveladas da época sabiam que João Batista é aquele de Isaías 40, mesmo que ali não diga o nome dele, mas diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. As pessoas reveladas sabem que Malaquias 3 é João Batista: eis que vos envio o meu anjo diante da tua face. Agora, quando aquele homem manifesta, é um homem normal, um homem simples, e Deus se esconde em simplicidade naquele homem e cumpre a sua palavra através daquele homem. Aquilo passa por alto e as pessoas ficam esperando
algo grande acontecer quando aquele algo grande já aconteceu, né? Então há uma promessa em Malaquias 4, verso 5, da virtude de Elias vir de novo. A virtude de Elias já veio uma vez em Elias, o tesbita, quando ele subiu aos céus. Ela ficou em Eliseu. Quando Eliseu atravessou o Jordão, a Bíblia diz que os filhos dos profetas disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E Eliseu continuou o ministério de Elias, combatendo a falsa religião do dia, o jezabelismo. E João Batista também era Elias, porque Jesus disse: João Batista era o Elias que havia de vir. Não era o Elias tesbito, mas um outro homem, João Batista, com a virtude, só com a virtude, com a mesma virtude de Elias. Mas em Malaquias 4, verso 5, há uma promessa de Elias vir de novo, agora antes do grande e terrível dia do Senhor. Eis que vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, que ninguém pode dizer que é João Batista mais, porque João Batista veio antes da vinda do Messias. Amém? A vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus não foi o dia grande e terrível do Senhor. A primeira vinda de Jesus foi o dia aceitável do Senhor. Amém? Amém? E Jesus disse: hoje tem se cumprido essas escrituras. O dia aceitável, aonde os cegos enxergaram, onde os mudos falaram. Então João Batista veio antes desse dia aceitável. Mas em Malaquias 4, verso 5, há uma promessa para o Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Amém? Para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Glória a Deus. O mundo rejeita isso. As pessoas não estão nem aí para isso. Como rejeitaram da primeira vez. Mas os escribas estudavam isso. E Jesus, quando desceu do Monte da Oliveira, Monte da Transfiguração com os discípulos, eles sabiam disso, eles liam a Bíblia. E eles perguntaram para ele: olha, não dizem que Elias tem que vir primeiro? E Jesus disse: na verdade, Elias já veio, que foi João Batista, e vocês não perceberam. Aí ele vem e diz: mas eu afirmo que Elias virá. Aí já promete vir de novo e restaurará todas as coisas. Uma vez um denominacional disse para o pastor Moura: a igreja nunca caiu, não precisa restaurar nada, a igreja nunca caiu. Credo, se o que está aí não tiver caído, o que mais vai cair? Para onde mais? Qualquer um sabe que os evangélicos estão caídos, estão acabados. As irmãs estão usando short, e eles dizem: essa doutrina que elas têm que usar saia é coisa do passado. Pois é, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Daniel Berg fundou uma igreja que as irmãs usavam saias. Se estão usando short hoje, então caíram daquilo que Daniel Berg deixou. E Atos capítulo 3, verso 21, a Bíblia falando de Jesus diz que os céus o contenha até a restauração de todas as coisas. A igreja está caída. Amém? Mas há uma promessa que Elias vem para restaurar. Amém. Para nos levar de volta à fé dos pais apostólicos. Mas o mundo rejeita isso. Eles não querem saber disso. Mas nós cremos. Amém. Mas eu quero falar da voz de Deus. A voz de Deus. Em Apocalipse capítulo 10, verso 7, a Bíblia diz: mas no dia da voz do sétimo anjo, quando tocar sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como foi anunciado aos seus servos, os profetas. A voz de Deus, a Bíblia diz que separa as labaredas do fogo. A voz de Deus quebra os cedros do Líbano, serena sobre as águas, na serena madrugada, diz o salmista Davi.
Mas quando a voz de Deus ecoa, ela é totalmente estranha para as vozes, melhor dizendo, que estão acontecendo naquela geração. Sempre quando a voz de Deus ecoou, foi desta forma. A Bíblia diz que João Batista era a voz que clamava no deserto. Porém, aquela voz que estava clamando no deserto era totalmente estranha, porque o povo estava acostumado com uma voz de fariseus, com uma voz de saduceus, com uma voz de samaritanos, que dizia: todo ano você tem que trazer um cordeiro ao templo, matar, jogar o sangue do cordeiro sobre você. Uma voz que ensinava a praticar a Páscoa. Uma voz que exigia que você não quebrasse as leis das tábuas da lei escrita por Moisés: não adulterarás, não matarás. Era uma voz que incentivava as pessoas a guardar o antigo conselho ao pé da letra. Mas quando João Batista chegou, aquela era a voz de Deus. E aquelas vozes de saduceus, de fariseus, de samaritanos, que eram as três principais religiões que existiam, elas acharam estranha aquela voz de João Batista, porque era uma voz diferente. Era uma voz que clamava no deserto, e era uma voz estranha a qualquer religião daquela geração. Os saduceus, se alguém chegasse à religião dos saduceus e dissesse: olha, aquele homem que está pregando lá no deserto é daqui da igreja de vocês? Não, Deus do livre, nós não queremos aquele nojento aqui não. Aquela voz dele, ela é muito estranha. E se você fosse a religião dos fariseus e perguntasse: aquele homem que está pregando no deserto, ele pertence aqui? Não, aquela voz não tem nada a ver com a nossa igreja. Aquela voz sai fora do estatuto da nossa igreja. E se fosse aos samaritanos e perguntar, seria a mesma coisa. A voz que estava clamando no deserto era a voz de Deus, que não dava certo com as vozes das religiões daquela geração. Era uma voz estranha, mas só que era uma voz bíblica. Você entende? As religiões vão acostumando o povo aos poucos com suas vozes. Você nasce, a primeira coisa que você faz quando nasce, sua mamãe e seu papai leva você no templo, e eles jogam uma gotinha d'água na sua cabeça e diz: te batizo no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Daqui R$40, que é o batismo, 40. Depois traz ele para fazer a crisma, e você cresce naquele ritmo, acostumando-se com aquela voz. Aí você vai crescendo, e a sua mãe lhe ensinando: tem que ler o livrinho, meu filho, da catequese, para entrar no ritmo de todo mundo, porque senão você se desatualiza. Aí você aprende aquilo. Um dia você escuta uma voz de um pregador denominacional, e você viu que aquilo está mais certo do que aquela antiga religião velha que você estava. Aí você vai lá e aceita Jesus na denominação, e você ouviu uma voz um pouco diferente, mas aí você acostuma também naquela voz denominacional. Porque Jesus salva, Jesus cura, aleluia. Jesus salva, Jesus cura, glória a Deus. Jesus salva, aleluia. Jesus, aleluia. Eles só pregam assim. Eles falam uma palavra e 50 aleluia. E você acostuma com aquela voz. Você acostuma com aquela voz que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Trindade. Você acostuma com aquela voz que o batismo é no nome da Trindade. Você acostuma com aquela voz que Deus só quer o coração. Você acostuma com aquela voz denominacional. Aí de repente surge essa voz que você está ouvindo agora. Amém. Aí você diz: essa voz é estranha, uma voz diferente.
Desde quando eu me entendi no mundo, eu vejo dizer que tem uma trindade. Tem 3 deuses distintos, 3 pessoas da divindade distintas no céu. E agora vem essa voz dizendo que isso não é verdade, que diz que Jesus Cristo é o primeiro e o último, e que Jesus e o Pai é um só. E diz que tem que batizar em nome de Jesus. Tem gente que diz: eu nunca vi isso, batizar em nome de Jesus. Já vi gente denominacional dizer: não sei para que esse negócio de batizar em nome de Jesus. Vocês estão, nunca vi isso. E nunca viu mesmo, porque ele acostumou com aquela voz. Mas quando a voz de Deus chega, ela é diferente daquilo. Os saduceus estavam lá: traz o cordeirinho, mata o cordeirinho, joga na cabeça do gado, vai para casa. Vem outro cordeirinho, cordeirinho. Os samaritanos indo aos montes: e lá vai os samaritanos para um lado, os saduceus naquele negócio. De repente chegou uma voz lá no deserto que dizia: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aí eles estranharam a voz. Que voz esquisita, diferente da nossa. Quantas vozes no mundo, mas tem uma voz diferente. Quando Deus fala, a sua voz é diferente. E ela não vem compactar com nenhuma igreja. E as igrejas dizem: a voz de Deus, se tiver de falar, vai falar de acordo com a minha igreja. Vem um daqui e diz: não, se Deus falar, vai ser de acordo com a minha igreja. E ele não faz isso, ele fala de acordo com o que a palavra dele diz. Amém. Aquela voz que ecoou no deserto não veio para compactar com os fariseus, não veio para compactar com os samaritanos, nem com os saduceus. Veio falar o que a Bíblia diz. Amém. E quando fala o que a Bíblia diz, é estranho a qualquer religião da terra. Era uma voz estranha, porém era escriturística. Moisés uma vez ouviu uma voz estranha. Quando ele apacentava as ovelhas, um fogo apareceu, uma labareda, chamando a atenção do profeta. Então ele olhou, se aproximou, e uma voz disse: Moisés, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que tu pisas é santa. Moisés, eu me lembrei da promessa que eu fiz a Abraão, que a descendência dele seria peregrino numa terra estranha por 400 e tantos anos, mas que eu um dia tiraria ele de lá com o braço de ferro. Moisés, chegou a hora de cumprir isto. Moisés percebeu que aquilo era escriturístico, aquilo tinha sido dito. Moisés, como um bom hebreu, ele tinha os manuscritos, os pergaminhos que estava escrito. Abraão deixou lá: olha, Deus prometeu que a minha semente ia ficar escravizada numa terra estranha, mas um dia Deus tirará de lá. Então pegou o pergaminho lá de Abraão. Olha, vem cá, mulher, olha, tu sabia que essa voz que falou comigo lá na sarça dele encaixa certinho com o que está aqui na Bíblia? É uma voz estranha, mas é escriturística. Amém? Aleluia. Quantas pessoas vêm visitar a gente aqui, e tem gente que entra aqui de paletó, gravata, esperando uma oportunidade para pregar, com um anel de formatura no dedo, porque saiu de um grande seminário, e quando chega aqui escuta uma voz estranha, uma voz que ele não ouviu no seminário. Mas meu Deus, estudei tantos anos no seminário, só aqui esse rapaz prega tudo diferente, uma voz estranha. É a voz de Deus. A voz de Deus é tão estranha que agora está chegando um ponto que ela é estranha até o povo da mensagem do Brasil. O povo da mensagem do Brasil não escuta, não entende mais a voz de Deus em Bragança. A voz que está ecoando em Bragança é diferente da voz de qualquer mensagem que é pregada no Brasil. Vamos aqui. Quando a voz de Deus vem, ela é estranha, mas ela é escriturística. Amém? O Brando diz aqui, no parágrafo 26 da mensagem, a voz de Deus, ele diz: e hoje, uma razão por que a igreja está na condição que está, é porque há tantas vozes, tantas outras vozes para apartar a igreja da voz de Deus. Quando a voz de Deus vem, surgem outras vozes
para atrapalhar. Se eu estiver tocando um hino bem aqui, e chegar outro cantar uma música e outro outra música, atrapalha tudo. Amém? Veja bem, até que se faz duvidoso que muitos ouvirão a voz de Deus, ainda que seja falada justamente em seu meio. Faz com que as pessoas tenham dúvida que aquilo seja a voz de Deus, por causa que Satanás está ecoando milhares de vozes, para que você não saiba onde está a voz de Deus. Esse monte de religião na terra é Satanás baralhando o caminho para você não entender a voz de Deus. Esta é a verdade, irmãos. Até que quase faz duvidoso que muitos ouvirão a voz de Deus, ainda que seja falada justamente em seu meio. As pessoas não acreditam mais. Mas veja bem, eles talvez nem sequer a entenderão, porque ela tem se tornado estranha para eles. Você já pensou uma coisa dessa? Aquele povo matando o cordeirinho, guardando a lei de Moisés. De repente apareceu um Jesus de Nazaré, dizendo que agora ele era o Cordeiro de Deus. E não era mais para matar cordeiro não, porque agora ele ia morrer no lugar de todo mundo, que o tempo do cordeiro acabou. Chegou um Jesus que não guardava mais sábado. São João 5, versículo 18 diz isso, que os fariseus queriam matar Jesus porque ele não guardava o sábado. Chegou um Jesus com uma voz estranha, mas era escriturística. Se você voltar ao Velho Testamento, diz lá tudinho, o cordeirinho é por enquanto, até que o Messias venha. O sábado é até que o Messias venha. E as pessoas não entendem isso. E continuaram agarrados com o sábado, continuaram agarrados com o cordeiro. Mas o cordeiro chegou, o sábado chegou com uma voz estranha, diferente da voz das religiões daquela geração, porém era a voz de Deus escriturística. Amém? Aleluia! Ela é diferente, ela tem se tornado estranha para eles, a voz de Deus. Que aos poucos eles foram colocando o povo no ritmo. Olha, meu filho, é assim, tem que fazer crisma, tem que batizar quando é criancinha no nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e tal, e assim, padrinho, madrinha, e tal, e toda aquela coisa, e você vai para a Assembleia ou Madureira, ou seja o que for, e lá está dizendo, olha, se você vir agora aceitar Jesus, o seu nome será escrito agora mesmo no livro da vida, agora nesse instante, meu irmão, aleluia, glória a Deus, o nome vai ser escrito. Aí vem uma voz e diz, não, o nome, se você é salvo, o seu nome já foi escrito lá desde antes da fundação do mundo. Ele diz, isso é estranho, mas está lá em Apocalipse, que adoraram a besta e o falso profeta, todo aquele que não tem o nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. É uma voz diferente de uma religião que diz, não, escreve na hora que aceita. Só que essa ideia de escrever na hora que aceita não está lá na Bíblia. Mas o povo acostumou com isso, acostumou com essa voz. O que está lá na Bíblia é que o seu nome foi escrito desde antes da fundação do mundo. Mas prega isso para ver se eles aceitam. É uma voz diferente das religiões, porém é uma voz igual à da Bíblia. Aleluia. Parágrafo 27, irmão Brandins. E notamos em nossa leitura da Escritura que a voz de Deus era estranha, desconhecida para eles. Amém? Que coisa! O próprio povo que se diz povo de Deus não conhece a voz de Deus, porque tem surgido muitas vozes. Vozes batistas, vozes presbiterianas, vozes católicas, voz mundial do reino de Deus, voz universal do reino de Deus, voz isso, voz aquilo. Quantas vozes têm surgido dentro da mensagem? Voz da ressurreição isolada, voz de um homem só, voz de um oitavo, voz para cá, voz para lá, cada um dizendo, nós somos a voz, a voz é nós.
Porém, a mensagem tem uma voz. A Bíblia disse no dia da voz do sétimo anjo. É uma voz que ecoou até 65 e que veio para esses livrinhos e se tornou letra. Mas é a voz. E quando um pregador lê isso aqui, essa mesma voz que foi pregada, é a voz do sétimo anjo falando. Amém. Oh, aleluia. E notamos que a voz de Deus era estranha e desconhecida para eles. E tem vindo a ser desta forma hoje novamente. Que a voz de Deus, há tantas outras vozes. E logo, se Deus prometeu que Ele nos daria isso, e se outras vozes são contrárias à voz de Deus, então elas devem ser a voz de nosso inimigo para confundi-lo. Então eu não tenho medo de dizer, irmão, a voz da Assembleia, a voz da Batista, a voz da Católica, a voz do homem só, a voz de William Souto Santiago. Isso não é a voz de Deus, é a voz do nosso inimigo para nos confundir. Porque a voz de Deus é a voz que é escriturística. Amém. Esta é a voz de Deus. A voz de Deus é uma voz escriturística. O Bruna diz: olha, irmãos, há tantas outras vozes, e logo se Deus prometeu que Ele nos daria isso, e se outras vozes são contrárias à voz de Deus, então elas devem ser a voz de nosso inimigo para nos confundir, para que nós não entendamos a voz de Deus quando ela falar. Ele confunde, coloca um monte de voz. Aí quando a voz de Deus veio falar, você diz assim: é uma daquelas vozes. Ah, mas essa voz aí que está ecoando é diferente da minha igreja? Eu tenho visto gente, crente, dar mensagem. Chega num lugar como esse aqui. Isso aqui é ligado a Goiânia? Não, não é ligado a Goiânia. Ah, então não deu me livre. Porque está habituado a uma voz. Ele não está ligado a voz de Deus. Porque se ele tivesse ligado a voz de Deus, chegaria: eu quero saber se isso aqui prega a mensagem do profeta. Prega? Então pronto. Então estou em casa. Mas não é assim. Os crentes da mensagem falaram dos assembleanos, porque os assembleanos perguntaram: de qual igreja você é? De qual religião você é? Eles vão: mãe, eu sou da palavra. E agora os crentes da mensagem chegam para você e dizem: você é ligado a quem? O Espírito pegou eles e nem perceberam, e receberam a marca que os denominacionais têm, a mesma marca da besta. E estão ali com medo do chip. Cuidado com o chip. Ah, mas a marca da besta vai ser o concílio ecumênico que vai chegar e pegar nós à força e botar um fuzil. Pegar a força não, já pegou na camaradagem, pegou na amizade, pegou no costume, pegou no mesmo espírito, já está marcado. Oh, irmão, como a coisa é séria. Mas a voz de Deus, ela continua ecoando. Mas uma coisa eu lhe digo: ela é diferente de qualquer tipo de pensar denominacional. A voz de Deus é escriturística. Amém. Havia 400 profetas no reino de Acabe, mas tinha apenas uma voz lá escriturística. Todos diziam: pode subir a Ramote de Gileade, que o rei vai ser bem sucedido. Mas tinha uma voz que jogaram lá no calabouço. Olha essa voz aí no calabouço, porque ela é muito estranha. Tem 400 vozes aqui, e essa voz de Micaías aí não encaixa com a nossa voz. Então joga essa voz no calabouço, joga na prisão. No tempo de Jeremias existia uma voz que dizia: o povo israelita ficarão 70 anos escravizados na Babilônia,
por causa dos seus pecados. E surgiu uma voz dizendo: não é isso não, irmão Jeremias, Deus lhe abençoe, você também é um profeta de Deus, mas eu lhe respeito, mas não é bem assim também. Na verdade, realmente o povo vai ser levado para lá, mas é só 2 anos, irmão, aleluia, irmão. Vem cá, me dá aqui esse jugo que você botou no pescoço. Deixa eu quebrar. Vou quebrar esse jugo de madeira que o irmão Jeremias colocou no pescoço. Não precisa isso, irmão Jeremias. Você está enganado, não é 70 anos. Jeremias disse: olha, o profeta que veio antes de mim, de ti, profetizaram sobre essas coisas, hein? Cuidado, eu estou falando o que a Bíblia diz. Não. Você tem que entender que agora nós temos um homem, ele é a voz de Deus. Irmão, seguinte, irmão, deixa eu dizer aqui, irmão Ananias, se você estiver mentindo, o irmão vai morrer. Claro, se eu estiver mentindo, eu morro. Morreu 4 meses depois. Mas tinha uma voz estranha, uma voz que ninguém queria ouvir, mas era a voz da verdade, a voz escriturística de Jeremias, que dizia: 70 anos de cativeiro para Israel. Verdade. Uma voz nesses últimos dias, a voz do 7º anjo. Não é a minha voz, não, aqui é apenas a minha garganta falando a voz do 7º anjo que falou, o profeta de Deus, dizendo essas coisas. Amém? Dizendo que não tem 8º, dizendo que o rapto está às portas, dizendo que essa frieza que tem chegado é sinal do fim, dizendo que estamos à porta de uma grande coisa que vai suceder, que vai pegar todo mundo de surpresa. A Bíblia diz: quando pensares que há paz e segurança, haverá repentina destruição. Aquele povo lá na Índia estava na praia, o mar estava calmo, um dia normal como qualquer outro, que foi em 2006. O mar estava calmo e eles banhavam na praia. Os motéis ao redor da praia cheios de perversões. Mulheres, homens deixaram suas esposas em casa e levaram amantes para esses hotéis. Mas de repente veio repentina destruição. O mar chegou e cobriu de uma vez. Não deu tempo ninguém se preparar. O irmão Brana cita Pearl Harbor, aquela base militar americana, que eles estavam lá nas suas orgias, nas suas festanças. E os americanos, considerados um povo que vieram de uma nação cristã, conhecendo a palavra de Deus, eles estavam lá nas suas bebedeiras. O irmão Brana disse assim: eu posso ver, eles tiraram as fardas, vestiram roupa comum, guardaram os rifles, as granadas, seus canhões de guerra estavam tudo guardado. Eles pensaram: nós somos americanos, uma nação poderosa, todo mundo tem medo de nós. E os soldados tiraram as botas, tiraram a roupa, ficaram só de short. Traz cerveja, traz um caminhão de cerveja para cá que vai ter uma festa em Pearl Harbor. O irmão Branco disse: enquanto isso, os japoneses estavam vindo pelo mar para atacar Pearl Harbor. O irmão Branco disse: e eles devem ter chegado lá, uma moça dessas vestida indecentemente. Eles beberam, ficaram tão embriagados, colocaram ela em cima de um carrinho de mão, saíram empurrando pelas ruas de Pearl Harbor, que era uma vila já ali, e correndo de noite, arruaça, gritaria, assim como estão os evangélicos de hoje. Lá em cima, na fachada do templo, tem uma placa escrita: Jesus está voltando. Aquilo lá é só na placa. Aqui embaixo mostra que ninguém está esperando nada mais. E então, diz o irmão Brana, de repente, aviões japoneses cobriram a cidade. Corre, veste o coturno, corre, pega o fuzil, pega os tanques de guerra, bota a gasolina que não tem, coloca a bala que não tem, vai em outro lugar comprar munição. E os japoneses vinham armados até os dentes.
e bombardearam aquela vila de Pearl Harbor, mataram todos aqueles americanos, aquelas mulheres, e tudo acabou, virou ruína. E uma mulher disse, usando o que Paulo disse em Tessalonicenses: quando todos pensarem que há paz e segurança, haverá repentina destruição. O mundo está desse jeito. Os crentes estão se acalmando. Os crentes da mensagem estão deixando de se preocupar. Eu acho que não vai mais acontecer nada não. E é nesta hora que Deus vai pegar. É nesta hora. Quando todos, olha só, a Bíblia não pode falhar. Paulo não diz que vem na hora que você estiver esperando. Paulo diz que vem quando você estiver pensando que há paz e segurança. É quando todas essas religiões, inclusive da mensagem, estão mortos espiritualmente. A coisa vai pegar de surpresa. E então haverá repentina destruição. Amém? Amém. Amém. Mas já faz 15 anos que passou do ano 2000. Quem diz que o ano tem alguma coisa a ver com isso? Esse ano aí foi os romanos que criaram esse calendário. Deus não está baseado nesse calendário não. Deus está baseado no tempo que Ele especificou. Você não sabe qual é. Nós estamos em 2015. Eu vi dizer que Jesus veio em 2000. Quem disse que Ele veio em 2000 foi um falso profeta. Porque Ele disse: eu não vou dizer nem a hora e nem o dia, eu vou apenas dar os sinais. Mas nós estamos em 2015, estamos entrando em 2015. 2015, você sabe se é? 2015 é o calendário aí que eles inventaram. Eles inventaram esse calendário de Roma para cá. Deus não tem compromisso com esse calendário. Deus tem compromisso com o tempo que Ele deu, dizendo: dei-lhe tempo para que se arrependesse. Amém? E Ele tem dado tempo. E aí está o tempo. Aleluia. Então, irmãos, a voz de Deus é estranha. É tanta voz surgindo. E as vozes que estão surgindo estão cada vez mais longe da palavra, cada vez mais liberais. Agora as igrejas têm time de futebol, as igrejas têm passeio na praia com todos os irmãos. O ônibus da igreja, irmãos, entra lá, irmão, olha lá. Agora a igreja está mais na diversão do que na pregação. Vai ter um show de teatro na igreja hoje à noite. Os jovens, um se veste de Jesus, outro se veste de morte, o outro se veste de Satanás. Fazer um teatro, virou um cinema a igreja. Virou teatro. Na igreja da mensagem tem isso acontecendo lá em outras cidades. E pastor pegar a cadeira assim, botar no ombro e ficar fazendo palhaçada com os irmãos da igreja, segurando os irmãos com palhaçada, com brincadeira. Estão esquecendo das promessas que Deus fez. Estão tirando o uniforme, descalçando os sapatos. E você vai para Êxodo, Deus disse para os israelitas: esteja com vossos calçados no pé e vossos cagados na mão, comendo erva amargosa, porque a qualquer hora saireis do Egito. Amém? A condição da igreja está difícil hoje. Mas, meus amados, eu creio que os eleitos estão acordados. Amém? Amém. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, ajuda-nos, Pai, nesta hora. Mantenha o povo vivo e acordado. Não deixe eles baixar a guarda, Senhor. Nós te pedimos, meu Deus, que segurem-se, coloque os cintos de segurança, porque haverá um choque que logo virá, que pegará o mundo de surpresa. Que Deus tenha misericórdia. Amém. Amém. Meus amados, terça-feira não tem culto. Amém?